Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Soccer com um cenário diferente para vocês. Já estou em Limeira e este primeiro vídeo gravado aqui a gente vai começar com uma pergunta. O quanto de fato é diferente jogar como mandante e jogar como visitante no futebol? E a gente vai pegar o caso da Premier League para a gente trocar essa ideia, combinado? Então a gente vai com uma rápida vinheta e na volta mais Premier League, mais análise aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já com alguns gols da Premier League na tela para vocês, eu acho importante a gente trocar uma ideia sobre os gols e também, é claro, a partir deles, como que a gente pode fazer a análise, tá? O primeiro ponto que vai ficar, e eu acho importante a gente pensar, é o seguinte. Toda vez que a gente analisa o jogo, a gente acaba pensando na possibilidade do jogo ser igual para as duas equipes. Ou seja, e aí eu vou partir desse seguinte pressuposto. 11 contra 11. Então, cada ação que a gente está vendo é um 11 contra 11, ou pelo menos você começa num 11 contra 11, né? Pode ter expulsão, alguma coisa do tipo. E, é claro, a partir disso, a partir desse ponto, se espera que nesse confronto dessas duas equipes haja uma certa igualdade de condições. Ou seja, as duas equipes tendem a seguir a mesma lógica de jogo para conseguir atingir as mesmas metas, que são basicamente marcar o gol e evitar que o adversário faça o dele e aí você acaba tendo um saldo positivo. Então, nesse cenário que a gente está construindo, né, nesse cenário que a gente está vendo, a gente parte do pressuposto que, de fato, uma equipe, ao enfrentar a outra, tenha as mesmas demandas, tenha a mesma lógica presente no jogar, e isso a gente vai trocar uma ideia sobre essas partes, que é a parte justamente onde vai interferir o mando de campo que a gente tanto gosta de falar. E para isso, vocês sabem que eu sou meio louco por números, né? E eu tenho aqui os dados coletados da Premier League para vocês e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? Então, vamos cortar aqui e eu vou colocar os dados da Premier League já na tela para vocês. E aí eu vou deixar bem destacados os dados para facilitar. Maravilha. Seguinte, na linha em laranja temos o Arsenal jogando como mandante, ok? Na linha em azul temos o próprio Arsenal jogando como visitante. E aí você pergunta, Iago, qual que é a grande diferença? Se vocês olharem bem, aliás, se vocês quiserem, servir no café, tá? A vantagem agora de morar sozinho é isso, a gente vai fazendo 15 kg de café ao mesmo tempo ao longo do vídeo. Qual é o grande ponto, pessoal? Seguinte, quando a gente olha o Arsenal jogando como mandante, que é a linha em laranja, a gente percebe que tem uma condição de passe para a defesa muito parecida com jogando como visitante, ou seja, você tem uma manutenção disso como um modelo padrão dessa equipe. Você tem uma manutenção ou algo muito similar entre passes para meio campo, mas percebam como ele consegue chegar muito mais vezes ao ataque. Então, essa é a primeira condição. Chega muito mais vezes ao ataque. O segundo ponto é que esse Arsenal também vai finalizar mais vezes. Então, se vocês perceberem aqui na ponta do gráfico onde está a minha setinha do mouse aqui, a gente vai ter chute de dentro da área, chute de fora da área. O Arsenal é o melhor jogando dentro de casa, é o que mais consegue finalizar na Premier League. E aí está o grande ponto, a taxa de conversão aumenta muito mais para o Arsenal jogando como mandante. E isso faz com que ele finalize mais e acabe, por mais que tenha um percentual de conversão de chutes para gol parecido, ou seja, segue uma mesma batida para os dois cenários, né? Você tem um maior número de chutes. Então, imaginem o seguinte, se eu consigo converter, por exemplo, tá? A cada 10 chutes eu faço um gol, suponhamos que o Arsenal faça 10 chutes jogando como visitante. Ele vai fazer um gol. Como mandante, ele acaba fazendo 20 chutes. Muito mais do que ele faria como visitante. E aí a taxa de conversão sendo a mesma, 1 a cada 10, você já vai fazer 2 gols. Então percebam como jogar em casa impacta em algumas ações. Esse impacto em algumas ações gera um ganho para essa equipe, seja na conversão dos passes para chutes, ou até mesmo não na conversão em si, mas no número total de finalizações. Tá? A gente está olhando aqui essa parte do gráfico. Tá? Então esse é o grande ponto. Onde que o Arsenal vai ter
outras grandes vantagens. Ele recupera a bola mais rápido, jogando em casa, e ele protege melhor a meta dos chutes do adversário. Ou seja, é muito provável que quando a gente estiver olhando uma equipe dessa jogando, né, essas partidas e tendo essas vantagens, né, que a gente está destacando aqui, é muito natural que a gente observe dois comportamentos distintos entre as equipes que jogam em casa e as equipes que jogam fora. Obviamente, terão alguns comportamentos que vão ser padrão, faz parte ter esse tipo de comportamento. O detalhe vai ser entender uma coisa: se o comportamento é distinto jogando em casa ou fora, o que de fato interfere no saldo de gols para a equipe que joga em casa ou fora é a mesma coisa? É na mesma proporção? Por quê? Porque se não fosse, a gente estiver olhando a forma como a equipe joga e ela é diferente, e a gente estiver olhando para o mesmo cenário de demanda, ok. Mas e se a demanda modificar, como que eu preparo a minha equipe? Da mesma forma? Se a demanda é diferente, se a característica minha é diferente, se eu vou obter melhor saldo de gols jogando de forma diferente em casa e fora, como que eu preparo a minha equipe? Essa talvez seja a grande questão. E aí, voltando para cá, vou posicionar já o gráfico aqui na tela para vocês, a gente tem o segundo gráfico, que é o seguinte. Se a gente for observar, essa primeira parte aqui, onde a gente está com o azulzinho mais escuro, são todos os dados ao mesmo tempo de todas as equipes da Premier League, tá bom? Mandante, visitante, primeiro, segundo, terceiro, 20º colocado, tá todo mundo junto aí no mesmo balaio, tá? Depois disso, eu vou conseguir observar as equipes como visitantes, como mandantes, perdão, em azul, mais clarinho. E depois, em laranja, a gente vai ter as equipes como visitantes, tá bom? Quando a gente for observar esses dados, perceba uma questão muito importante. Há uma variação do grau de importância das mesmas variáveis, simplesmente separando elas em mandantes e visitantes. Só isso já dá um grau de diferença. Ou seja, quando a gente estiver olhando para os dados da Premier League e das outras competições, tem o mesmo comportamento no sentido de modificação, não necessariamente o mesmo número, mas a gente tem a mesma modificação, que é a seguinte: a gente observa um cenário onde você muda as demandas presentes no jogo. Para você ganhar um jogo sendo visitante, é diferente de você ganhar um jogo sendo mandante. Ou seja, as formas como você vai obter esse resultado mudam. E essas formas mudando dessa maneira, você acaba tendo uma mudança também no seu comportamento. É um ajuste necessário. Então, se o Arsenal é muito bom jogando em casa ou jogando fora, isso quer dizer que ele ajusta as demandas do comportamento dele às demandas do jogo. Percebe a sacada? Não é um ajuste rígido, você tem que manter aquele estilo de jogo todo o tempo. Não. Eu estou atendendo a demanda do jogo e estou conseguindo converter aquilo que eu espero converter de chutes para gols. Conseguir converter o que eu espero de passe para chute. Esses são os grandes pontos que a gente vai acabar observando. E se a gente for observar com mais detalhes, né, a gente pode pegar algumas coisas aqui que são interessantes. A gente observa, por exemplo, a defesa, né, essa conversão da defesa, né, de chute para defesa, ela é muito mais importante como visitante. Ou seja, é um cenário onde a equipe adversária chuta, essa bola tende a ir mais vezes para o gol, ou seja, tende a ir mais vezes finalizadas pelo adversário que está jogando como mandante. E aí percebam como a atuação do goleiro visitante é importante. É mais importante que a atuação do goleiro mandante? De fato vai ser. Porque vão chegar menos bolas para o goleiro mandante do que vão chegar para o visitante, provavelmente. Então, nesse cenário, o goleiro visitante tem uma demanda específica a cumprir. Quando a gente for observar também, por exemplo, passe para o meio-campo, né, destinado ao meio-campo, quando a gente observa ali uma maior vantagem para a equipe que é visitante nesse critério, o que a gente está observando? Que ao colocar esses critérios e ao observar essa análise que a gente está fazendo, manter a posse de bola do meio no meio-campo permite com que eu tenha um controle maior do jogo. Isso é um sinal de que a minha equipe tende a ter maior taxa de sucesso. Ah, vai ser obrigatório? Não. Por quê? Porque também vai ser importante para uma equipe na Premier League converter, aí é pouca coisa, mas é válido esse ponto, converter os passes para chute. E depois eu consigo converter esse chute dentro da área, se eu sou visitante.
E aí, se eu consigo converter esse chute dentro da área como visitante, poxa, que bom que a minha taxa de conversão também é importante. Agora, se eu sou o mandante do jogo, pô, chutar muitas vezes e ter uma baixa taxa de conversão não me ajuda em quase nada. Eu prefiro ter uma alta taxa de conversão, mesmo que eu tenha um número um pouquinho mais baixo de chutes. Mas, é claro, eu vou ter mais chutes de maneira mais normal, então é necessário que eu consiga converter. O segredo está na conversão. Se eu chuto muitas vezes, se eu tenho grandes possibilidades de chutar, poxa, que eu consiga converter esses chutes de fato para possibilitar que a minha equipe tenha sucesso, tenha êxito na partida. Então perceba que quando a gente estiver olhando cada um desses cenários da Premier League, quando a gente estiver nesse cenário todo que a gente está observando, como cada demanda vai mudar, como cada ação vai ser única, como cada ajuste que a gente for fazer no modelo, né, esse modelo de análise que a gente faz, como cada ajuste vai trazer um retorno diferente. Ou seja, quando a gente estiver observando as equipes como mandante e visitante, já vai ter um ajuste diferente. Se a gente subdividir essas equipes por faixa na tabela, se a gente fizer algum outro ajuste, por questões financeiras, por montagem de elenco, enfim, o ajuste que a gente queira, saibam, vai acontecer de ficar melhor explicado, mas com demandas diferentes. Por quê? Porque o jogo em si vai ser único. E isso está posto em cada um desses cenários, onde você tem um peso diferente, em todos eles, em todas as competições os pesos são diferentes, mas tem uma lógica, porque são competições parecidas em nível e parecidas também, não só no nível, mas no formato delas. Né? A gente está falando de um formato em liga. O que vai ser muito diferente, por exemplo, que a gente for observar no mata-mata, que a gente observou da Copa do Mundo e da fase de grupos. Fase de grupos mais parecido com o formato liga, então mais parecido com as demandas que a gente está vendo, e depois o mata-mata com outro formato, mais parecido com o formato da Champions League, por exemplo, no mata-mata, mas já um pouco mais divergente dos formatos de liga. Então, qual é o grande ponto aqui? Quer dizer que jogar como mandante é muito vantajoso? Não é só isso. É você entender que, ao jogar como mandante, talvez te caiba um tipo de comportamento, e ao jogar como visitante, talvez tenha que ser um outro tipo de comportamento. Justamente para você ajustar as demandas de jogo. Qual é o grande ponto? É você entender que o jogo de futebol é um jogo de conversão. Você converte passes em chutes, você converte chutes em gols, e é claro, quando você consegue fazer tudo isso muito bem, você tende bem. Você tem lá, por exemplo, o caso do Arsenal, como a gente mostrou lá no começo. O Arsenal é uma excelente equipe, jogando como mandante ou jogando como visitante. Qual é o grande ponto? É saber ajustar os seus comportamentos para atingir os seus objetivos. Esse é o grande segredo. Não é ter um modelo fixo, mas é ajustar. É ser flexível às demandas que o jogo vai te pedir, e cada jogo vai ser único nas demandas que ele vai ter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. A gente vai ter mais alguns desses ao longo desse período aí, até maio, quando tem o final dos campeonatos, né? Até maio, junho, quando tem o final dos campeonatos. Espero muito que vocês gostem aí, beleza? Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram. Também, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do NSSoc, beleza? Redes sociais aqui embaixo também na descrição. Grande abraço a todos, obrigado pela atenção e pelo carinho do projeto e vá!